Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos falar sobre o tema Vivendo o Fervor Espiritual. É a lição de número 9, de 28 de fevereiro de 2021. Uma lição maravilhosíssima, onde certamente o Espírito Santo estará ministrando profundamente aos nossos corações. Antes eu gostaria de pedir a você que não se inscreveu ainda no meu canal, que se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no nosso canal. Toda semana eu tenho a grata satisfação de trazer um conteúdo de subsídio da Escola Bíblica Dominical para juntos meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus. Nesse trimestre estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Aprendemos muito até agora e certamente continuaremos a aprender do Senhor Jesus, aquilo que ele tem a ensinar à sua igreja sobre o poder do Espírito Santo para esses últimos dias. O Espírito Santo sempre esteve interessado em mover a sua igreja, sempre esteve interessado de mover o coração dos homens. E nesses últimos tempos, muito mais. O Espírito Santo tem muito mais anelo, muito mais interesse de mover com a sua igreja para fazer uma grande obra no meio da humanidade nesse tempo em que estamos vivendo. Nesse ano que nós estamos, 2021, a igreja completa 110 anos, a igreja Assembleia de Deus completa 110 anos e a CJDB, juntamente com a CPAD, lançou a campanha A Promessa, que visa buscarmos o batismo no Espírito Santo, para que 110 mil crentes sejam batizados no Espírito Santo. Que eu e você façamos parte dessa campanha, que busquemos fervorosamente ao Senhor, para que o Senhor batize no Espírito Santo, na congregação onde nós participamos. Jesus quer batizar no Espírito Santo. Nós precisamos abrir o nosso coração para que essa bênção seja uma realidade no nosso meio também. Posto essas considerações, o nosso texto áureo está no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18, que diz: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A nossa verdade prática de ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Efésios, no capítulo 5, versículos do 15 ao 20. Não vamos ler para ganharmos tempo no nosso subsídio, mas eu quero aconselhar você a fazer a leitura aí do livro de Efésios, no capítulo 5, todo esse capítulo, de onde o nosso comentador tirou aí essa partícula para desenvolver o comentário da semana. É bom que se diga que a oposição, o oposto do fervor espiritual, que é o que nós vamos estudar nessa semana, é a frieza espiritual, a mornidão espiritual. Quais são as características da frieza espiritual? A frieza espiritual, uma das características principais da frieza espiritual é a ausência da observância da disciplina cristã. Quando o cristão vive uma vida relaxada, uma vida de qualquer maneira, nada é pecado, nada tem problema, nada tem importância. Quando ele perde a observância da disciplina cristã, isso mostra que esse cristão já não está vivendo mais o fervor espiritual. Ele está vivendo o oposto, ele está vivendo a frieza espiritual. Quando ir aos cultos, participar das reuniões de oração, já não é mais uma necessidade para esse crente.
ele já está vivendo uma vida de frieza espiritual. A falta da dependência do Espírito Santo, né? A falta do desejo, né? Da prática do jejum, da oração, da meditação nas Escrituras, tudo isso são características de uma vida de frieza espiritual. Um crente frio espiritualmente, ele não sente desejo de orar, ele não sente desejo de ler a palavra de Deus, ele não sente desejo de jejuar. Uma outra característica da frieza espiritual é a racionalização do pecado. O pecado passa a ser banal na vida do cristão, na vida do crente. Ele passa a enxergar o pecado como uma prática comum. Ele passa a enxergar o pecado como uma prática normal. Isso vai o adoecendo e ele vai perdendo o fervor espiritual. Quanto mais frio espiritual o crente tiver, menos fervor, menos devoção esse crente terá ao Senhor nosso Deus. E ainda uma prática, uma característica marcante da frieza espiritual é a falta de reverência com as coisas sagradas. Quando o crente não observa as coisas sagradas, de modo santo, de modo reverente, isso mostra que esse crente já perdeu o seu fervor espiritual há muito tempo. Que Deus nos ajude para que não vivamos a frieza espiritual. Que Deus nos ajude para que não vivamos uma vida de letargia, de mornidão espiritual, mas que vivamos o verdadeiro fervor espiritual. Deus espera da sua igreja, Deus espera do seu povo santidade, devoção, fervor. Deus espera que o seu povo seja ardorosos no Espírito, que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Deus tem anseio que nós sejamos uma igreja cheia do poder de Deus. A importância da devoção espiritual é o nosso primeiro ponto. Primeiro aqui, o que é devoção? Devoção é o apego à dedicação e ao zelo com as coisas espirituais. O apego à palavra de Deus, o apego à leitura, o apego à oração, o apego ao jejum, o apego às coisas espirituais. Isso é devoção espiritual. Acrescentada ao apego à oração, ao amor pela palavra, ao jejum, acompanhado a isso, nós temos a vida de santificação e de humildade, e também a vida de prudência com as coisas espirituais. Todas essas coisas somadas juntas formam a nossa devoção espiritual. Nosso segundo item do primeiro ponto, a oração e a palavra de Deus. Aqui o nosso comentador diz que a oração é a alma do cristianismo e expressa a nossa total dependência do Senhor nosso Deus. O próprio Jesus viveu uma vida de oração. Quando Jesus foi escolher os seus discípulos, a Bíblia nos informa que ele passou a noite em oração. Se o próprio Jesus viveu uma vida de oração, nós também devemos viver, pois Jesus é o nosso exemplo máximo de fé e de devoção. A leitura da Bíblia, ela torna-se indispensável também para a vida de prudência. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, ela nos torna sábios. O salmista, na altura do Salmo 119, o verso 100, ele diz: a palavra de Deus me torna mais sábio do que os meus mestres. Quando nós lemos a palavra de Deus e observamos os princípios divinos,
nós nos tornamos sábios. Fica mais fácil e muito mais fácil para nos defendermos dos ardis de Satanás, das ciladas que o inimigo apronta para nós todos os dias. A palavra de Deus, ela é a nossa bússola, é o nosso guia. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. E quando nós aliamos a palavra de Deus, a leitura da palavra com a oração, aí sim estaremos completos em Jesus para fazermos a vontade do Senhor nosso Deus. No terceiro item do primeiro ponto, nosso comentador vai falar sobre o viver sabiamente. Aqui, o nosso comentador, ele expressa o texto sagrado que diz: vede prudentemente como andais, não como nécios. A palavra nécio significa insensato, tolo, aquele que não compreende a vontade de Deus. O tolo, o nécio, o insensato, ele não compreende a vontade de Deus. Por não compreender a vontade de Deus, muitos cristãos vivem uma vida de frieza espiritual, vivem uma vida de letargia, uma vida de mornidão espiritual, vivem uma vida nanica, não tem crescimento espiritual, por não compreender a vontade de Deus. E olha que estou falando de pessoas que já estão na igreja, já estão no cristianismo, já aceitaram a Jesus, mas não compreenderam ainda a vontade de Deus. Paulo diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e é agradável. Portanto, quando nós compreendemos a vontade de Deus, a gente deslancha, a gente vive uma vida de sabedoria espiritual. Quem sabe você hoje esteja enfrentando desafios, problemas, situações embaraçosas. Deus quer mudar o seu cativeiro, Deus quer mudar o seu quadro, mas você precisa aprender aquilo que o Senhor Jesus quer para o seu coração. Vede prudentemente como andais. A vida de sabedoria espiritual. Viver uma vida de prudência, que é o oposto de ser nécio, de não compreender a vontade de Deus. Ainda, o nosso comentador, ele vai dizer: vede prudentemente como andais, não como nécios, remindo o tempo. O que é remir o tempo? Remir o tempo é aproveitar cada oportunidade. Cada oportunidade que nós temos é valiosa. Nós não podemos perder a oportunidade de pregar o Evangelho. Nós não podemos perder a oportunidade de viver o Evangelho. Não podemos perder a oportunidade de viver uma vida de oração e de santificação, uma vida que agrada ao nome do Senhor. Remindo os tempos, por quê? Porque os tempos são maus, os dias são maus. Os dias que nós vivemos são dias conturbados, dias de corrupção moral, dias de corrupção espiritual. Portanto, nós precisamos remir o tempo, aproveitar cada oportunidade para fazer aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. Nosso segundo ponto, a importância em manter-se cheio do Espírito Santo. Aqui, no nosso primeiro item, e não vos embriagueis com vinho. Não se embriagueis com vinho em que há contenda, diz o apóstolo Paulo. A palavra contenda aqui nesse texto significa devassidão, dissolução. Esse é o significado da palavra dissolução. O vinho, a bebida forte, ela leva as pessoas exatamente à devassidão. A prática, o uso da bebida forte leva as pessoas à dissolução. É muito comum as pessoas que são pagãs, os pagãos, buscarem o prazer na bebida forte, nos prazeres mundanos. Entre os prazeres mundanos está o uso da bebida forte. O sábio Salomão, ele
em um dado momento do seu livro, ele diz: não deis bebida forte, né, aos reis, aos sábios. A mãe de Lemuel, falando sobre isso, né? A mãe de Lemuel, ela falando para o seu filho, ele diz: não bebas bebida forte, dê bebida forte aos pobres, né, os que são os coitadinhos. E na verdade não está incentivando o uso da bebida ali também. Ele está dizendo que são essas pessoas que acostumam viver uma vida de embriaguez. As pessoas insensatas, as pessoas que não têm um raciocínio operante, um raciocínio poderoso, são essas pessoas que acostumam viver a vida da embriaguez. O salvo, aquele que entregou a sua vida a Jesus, ele procura viver uma vida de ética, uma vida de retidão, uma vida oposta à devassidão moral e à vida de dissolução. O segundo item diz: enchei-vos do Espírito. Encher do Espírito não é um pedido, é uma ordem. O crente deve viver uma vida cheia do Espírito Santo. Viver cheio do Espírito Santo é uma ordenança de Jesus, é um mandamento de Jesus, viver cheio do Espírito. A palavra enchei-vos, né, significa encher constantemente. Não é uma questão estática, encheu uma vez e parou. É enchei-vos e enchendo constantemente do Espírito Santo. E não é um pedido, é uma ordem, é uma ordenança do nosso Deus, vivermos uma vida cheia do Espírito. Aqui nós não devemos confundir viver uma vida cheia do Espírito com ser batizado no Espírito Santo. Nós encontramos a palavra ser cheio do Espírito Santo como sinônimo de ser batizado no Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 2, né, quando a Bíblia diz que foram cheios do Espírito Santo. Mas várias vezes nós encontramos a palavra cheio do Espírito Santo como sinônimo de plenitude do Espírito Santo. Viver a plenitude do Espírito Santo. Os diáconos, por exemplo, que foram separados para o serviço do diaconato, os 7 diáconos, entre eles Estevão, né, a Bíblia diz que eles eram homens cheios do Espírito e de boa reputação. Eles já eram batizados no Espírito Santo e viviam a vida, né, cheia do Espírito Santo. Pedro, depois de batizado no Espírito Santo, ele prega o grande sermão que levou quase 3.000 almas a aceitar a Jesus. E a Bíblia diz: Pedro, cheio do Espírito Santo, ele começa a pregar. Ou seja, ele já estava batizado no Espírito Santo e estava vivendo a plenitude do Espírito Santo. Deus deseja que vivamos a plenitude do Espírito Santo. Vivamos uma vida cheia, uma vida transbordante. O nosso terceiro e último ponto: vigilante contra a frieza espiritual. O antídoto, né, para vivermos distante da frieza espiritual, para não cairmos na frieza espiritual, o antídoto é ser cheio do Espírito Santo. E como ser cheio do Espírito Santo? Como nós podemos identificar alguém cheio do Espírito Santo? A primeira característica de alguém cheio do Espírito Santo é alguém que tem um testemunho transbordante. Alguém que vive o Evangelho. Quem é cheio do Espírito Santo vive o Evangelho. Não vive um amor fingido. Não vive na hipocrisia. Não vive na mentira. Não vive na roubalheira. Não vive na bebedeira. Vive a palavra de Deus. Um testemunho transbordante. Os crentes expressam, por meio de hinos, os seus anseios, as suas esperanças. Aquilo que acreditam está inspirado na vida das personagens e nas promessas divinas. Das personagens bíblicas e nas promessas divinas. Aquilo que nós pregamos e acreditamos. Nós nos inspiramos nos personagens da Bíblia e também nas promessas divinas. Tudo aquilo que o Senhor nos prometeu.
seja por meio da palavra de Deus, né, seja por meio do testemunho do Espírito Santo no nosso coração, seja através do dom da profecia dado à igreja hoje, né, nós vivemos a promessa de Deus. Nós caminhamos debaixo da promessa de Deus. E isso nos leva a viver um testemunho transbordante. Quando nós vivemos uma vida de testemunho transbordante, ocorre conosco como aconteceu com Eliseu. A mulher, né, sunamita, a mulher de Sunem, ela vê Eliseu passando por ali. E ela fala para o seu marido: vejo que esse homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Como que ela identificou que Eliseu era um santo homem de Deus? Por causa do seu testemunho transbordante. Segundo, né, uma vida de alguém que é cheio do Espírito Santo é uma vida de gratidão, dando graças a Deus por tudo. Uma vida de gratidão. O Espírito Santo é quem nos capacita a levar uma vida de gratidão a Deus, centrada em Cristo Jesus. É o Espírito Santo que nos capacita. O Espírito Santo nos capacita a levantar pela manhã, né, e dobrarmos nossos joelhos e reconhecermos que só passamos uma noite a mais, porque o Senhor nos sustentou. Eu dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora, diga a Israel. É o Senhor que esteve ao nosso lado. É o Senhor que nos abençoou. É o Senhor que nos protegeu. É o Senhor que tem nos sustentado. Se não fosse Ele, eu já teria caído há muito tempo. Se não fosse Ele, você já teria caído há muito tempo. Você já estaria prostrado há muito tempo. O Espírito Santo nos capacita a viver essa vida de gratidão. Gratidão por aquilo que nós recebemos, aquilo que Deus usa as pessoas para nos dar, para nos abençoar. Gratidão pelo trabalho, gratidão pela família, gratidão a Deus pelos filhos, gratidão a Deus pela esposa que temos, gratidão a Deus pelo alimento diário, gratidão a Deus por tudo. Se não for o Espírito Santo no nosso coração, a gente vive mais reclamando do que agradecendo. Quantas vezes, quantos de nós vivemos a ingratidão, reclamando porque nos faltou uma coisa, quando nós esquecemos que transbordamos em outras. Quando nos falta algum objeto, quando nós esquecemos que transbordamos em outras coisas. Nós precisamos ser gratos ao Senhor. A gratidão, ela abre portas para nós diante do Senhor. E por fim, uma vida de sujeição. Né? Sujeição. As pessoas que aprendem a viver o fervor espiritual, elas aprendem a viver a humildade constantemente e o quebrantamento espiritual. Enquanto nós não aprendermos a nos quebrantar espiritualmente, a prática do perdão, a perdoar e a pedir perdão. Tanto a perdoar os que nos ofendem, como pedir perdão àqueles a quem nós ofendemos. Enquanto nós não aprendermos isso, enquanto nós não aprendermos, como diz o dito popular, a abaixar o tupete, a abaixar a crista, como diz o dito popular, nós vamos estar patinando. O dia que o Espírito Santo quebrantar o nosso coração, o dia que deixarmos o divino Espírito Santo quebrantar o nosso coração e nos humilharmos no pó e na cinza, aí sim viveremos a sujeição espiritual que Paulo fala aqui em Efésios capítulo 5. Que Deus nos ajude para que vivamos o fervor espiritual. Deus espera da sua igreja uma igreja fervorosa. Só assim nós vamos combater o mundanismo. Só assim nós vamos combater o pecado. Só assim nós vamos ganhar mais almas para Cristo. Só assim nós vamos ser inflamados para o batismo no Espírito Santo e para os dons espirituais.
vivendo o fervor espiritual. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, uma boa aula, que no próximo domingo você seja um canal de bênção para a sua classe, um canal de bênção para a escola bíblica dominical, um canal de bênção no púlpito, onde você vai ministrar a palavra do Senhor à noite, né, pregando a palavra. Que você seja um canal de bênção para a igreja do Senhor Jesus e para a sociedade atual. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.